Oi, turma, tudo bem? Professor Vicente Breno aqui. Na videoaula de hoje a gente vai fazer a correção da atividade que foi aplicada na nossa aula anterior, uma atividade ali que estava relacionada ao conteúdo de relações, razões trigonométricas. Então, peguem o caderno de vocês, localizem essa atividade, peguem também lápis, caneta, borracha, o material necessário para que vocês possam fazer uma boa correção. Então, vamos ao início. Questão 01. Para permitir o acesso a um monumento que está em um pedestal de 1,5 metros de altura, será construída uma rampa com inclinação de 30 graus com o solo, conforme a ilustração abaixo. Então, o que foi descrito aqui nesse enunciado, dessa situação problema, é o que está ilustrado aqui nessa imagem. Temos aqui um pedestal e será construído essa rampa aqui com inclinação de 30 graus em relação ao solo. E esse pedestal, como a questão nos informa e é mostrado aqui nessa ilustração, ele tem exatamente 1,5 metros de altura. Beleza? Então vamos lá continuando. O comprimento da rampa de acesso ao monumento é. Então prestem atenção. A questão simplesmente quer saber isso. O comprimento da rampa de acesso ao monumento. Quantos metros tem essa rampa que dá acesso a esse monumento? Então, simplesmente, de forma bem resumida, a questão quer que você descubra a medida que vai daqui até aqui, que vai ser o tamanho, o comprimento da rampa, beleza? Então, vou só marcar aqui para vocês, ó. Simplesmente a gente quer o valor, a distância, a quantidade de metros que vai daqui até esse outro pontinho aqui de vermelho. E para descobrir quantos metros vão ter essa rampa de comprimento, nessa situação aqui, basta apenas a gente utilizar uma das relações trigonométricas, ou seno, ou cosseno, ou a tangente, como a gente estudou nas nossas aulas anteriores. Professor, e qual vai ser a que eu vou utilizar aqui? Vai depender do que a questão está fornecendo, do que o triângulo retângulo aqui em questão está nos fornecendo. Que triângulo retângulo, professor? Esse daqui, ó, que vai daqui até aqui e volta para o ponto aqui de início. Aqui a gente tem um triângulo retângulo. Professor, como é que você sabe que você vai aplicar o seno, o cosseno, a tangente? E não o teorema de Pitágoras aqui nessa situação? Simplesmente porque a questão quer saber um lado desse triângulo retângulo, que é o ponto, a distância entre esses dois pontos que estão marcados aqui de vermelho, tá bom? E ela me dá o quê? Ela me dá um ângulo de referência, que é esse ângulo aqui de 30 graus, e me dá apenas a medida de um lado desse triângulo retângulo. Então, toda vez que vocês tiverem um ângulo de referência, no caso aqui o de 30 graus, aplicado num triângulo retângulo, e a questão vinha trazendo apenas a medida de um lado desse triângulo retângulo e querendo saber uma possível outra medida do lado desse mesmo triângulo retângulo, vocês vão aplicar uma das relações, uma das razões trigonométricas, seno, o cosseno ou a tangente. Nesse caso aqui a gente vai utilizar qual? Vamos ver, né? O que é que a questão dá aqui, né? Primeiro, você tem que ver o que a questão está lhe dando. O que é que ela está lhe dando? Ela está lhe dando aqui a medida do lado oposto a esse ângulo aqui de referência. Que é o ângulo de referência? É esse ângulo aqui de 30 graus, que é o ângulo que é falado na situação problema e que é mostrado na ilustração, tá bom? Então, ela nos dá como referência esse ângulo aqui de 30 graus. Ela nos dá como referência o ângulo de 30 graus e nos dá a medida, ó, do lado oposto a esse ângulo. Tá aqui o ângulo, 30 graus, a medida do lado oposto. Quanto é que vale essa medida aqui? Ah, professor, essa medida tem o mesmo tamanho que essa outra medida aqui, ó, que vale quanto? Vale exatamente 1,5 metros. Então, ó, o que é que a questão nos dá aqui? Ela dá o cateto oposto, que eu já estou colocando aqui, cateto oposto a quem? Novamente falando, ao ângulo de referência, que é o 30 graus. Ó, tá aqui o ângulo de referência, lado oposto a ele, eu vou chamar de cateto oposto. Então, ela me dá o cateto oposto. Ah, professor, se é uma razão, eu já sei que eu vou montar aqui uma fração. Muito bem. Então, já passamos o tracinho. Mas quem vai ficar embaixo? Quem vai ficar embaixo nessa situação aqui é quem, ou melhor, qual o lado desse triângulo retângulo que a questão quer que a gente descubra. No caso aqui, ó, vai ser esse lado, ó, que vai desse ponto vermelho até esse outro. Professor, esse lado aqui vai ser o quê? O cateto adjacente? É? Não, prestem atenção, pessoal, ó. Aqui é o lado supostamente maior desse triângulo retângulo. E o lado maior do triângulo retângulo a gente chama de quê? De hipotenusa, tá certo? Então, de forma resumida, para clarear ainda mais para vocês, um triângulo retângulo, ele vai ter o cateto oposto, o cateto adjacente
e a hipotenusa. Fazendo já uma revisão também. O cateto oposto, quem vai ser o cateto oposto? O cateto oposto vai ser aquele lado do triângulo retângulo que está oposto ao ângulo de referência, que é nos dado, no caso aqui, esse ângulo de 30 graus. A hipotenusa vai ser, digamos assim, o lado de maior tamanho, de maior comprimento desse triângulo retângulo. Beleza? Que no caso, esse daqui que eu já mostrei aqui para vocês, ó, que vai desse ponto até esse outro. Bom, tá aqui o triângulo retângulo, o lado maior é esse que está aqui, na maioria das vezes vai estar inclinado. E aí, qual o outro lado? O outro lado seria o cateto adjacente. O cateto adjacente a quem? Ao ângulo de referência. Sempre ao ângulo de referência aqui, que no caso é 30 graus. O cateto adjacente, sempre aqui, ó, ele vai ser o outro lado, tirando a hipotenusa, que vai estar em contato aqui com o ângulo de referência, no caso 30 graus. Ó, perceba que ele está em contato aqui. Esse outro lado que está em contato, a gente já sabe que é maior, então é a hipotenusa. E aí, agora vocês vão ter que lembrar de uma coisa. Qual é a relação trigonométrica que relaciona, que é a razão do cateto oposto com a hipotenusa? É o seno, é o cosseno ou é a tangente? Como a gente está ainda muito no início desse conteúdo aqui, do estudo desse conteúdo, vocês podem folhear aí e falar, ó, a relação trigonométrica que relaciona, claro, o cateto oposto com a hipotenusa é o seno, tá bom? Observem aí que é o seno. Cateto oposto sobre a hipotenusa é o seno. O seno de quantos graus, professor? Do ângulo de referência. Qual o ângulo de referência? Esse daqui que a questão dá, ó, 30 graus. Então vai ser o seno de 30 graus. Colocamos aqui, ó, seno de 30 graus. Então o seno de 30 graus é igual cateto oposto sobre a hipotenusa. E aí, professor, e agora? O mais difícil da questão já passou, que é a sua interpretação. Feito isso, a gente vai apenas substituir. Quanto é que vale o seno de 30 graus? Ó, vou substituir. Quanto é que vale esse seno de 30 graus? A questão nos fala, ó, utilize seno de 30 graus igual a 1 meio, 1 sobre 2. Então, a gente vai substituir esse seno de 30 graus por 1 sobre 2, como vocês já podem ver aqui, ó, 1 sobre 2. Vamos repetir o sinal de igual. Esse daqui a gente repete. E vamos substituir agora o cateto oposto e a hipotenusa. Quanto é que vale o cateto oposto? Aqui desse triângulo retângulo, pegando como ângulo de referência o 30 graus. Eu já falei para vocês, ó. Lado oposto a esse ângulo aqui, cateto oposto. No caso, ele vale quanto? Vale exatamente 1,5. Então, colocamos aqui 1,5, substituindo pelo cateto. Passamos o tracinho. Quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o lado que eu estou querendo descobrir, que é o tamanho da rampa, o comprimento da rampa para dar acesso a esse monumento. Como eu não sei qual é a medida dela ainda em metros, eu vou chamar de x. Tranquilo? Pronto. Chegando aqui, eu acredito que todos vocês já tenham essa habilidade de resolver esse cálculo. Aqui simplesmente eu tenho uma regra de 3 simples, tá bom? Uma regra de 3 simples. Qual é a minha dica que eu sempre dou para vocês para resolver uma regra de 3 simples? Inicie multiplicando a multiplicação dos meios pelos extremos pela a incógnita, que no caso aqui é x, tá bom? Então vamos multiplicar aqui, ó, x vezes 1. Novamente, x vezes 1 vai ser igual a 1x. 1x ou simplesmente x. Colocamos aqui sinalzinho de igual para finalizar, ó. Agora 2 vezes 1,5. 2 vezes 1,5, quem multiplicou aí vai achar exatamente 3,0. É tranquilo, vamos conferir, ó. 2 vezes 5, 10. Ficou 0 e vai 2 aqui para cima do 1. 2 vezes 1, 2. Beleza? Ó, 2 vezes 1, 2. Mais um que foi aqui, 3. Uma casinha após a vírgula, colocamos a casinha aqui. Repetindo, 2 vezes 5, 10. Ficou 0 e foi 1. 2 vezes 1, 2. Mais um que foi, 3. Uma casinha após a vírgula, colocamos aqui também uma casinha após a vírgula. Pronto. Descobrimos que o x é igual a 30. Descobrimos que a hipotenusa é igual a 30. Descobrimos que o comprimento dessa rampa que dá acesso ao monumento é igual, desculpa, a 30 não, a 3. 3,0. Tá bom? Então, ó, vou até colocar aqui, ó, essa medida aqui, ela vale exatamente 3,0. Beleza, turma? E aí, professor, eu estou olhando aqui para as alternativas e não estou vendo esse 3,0 não. Estou vendo 3,5, estou vendo 3, mas não estou vendo 3,0 não. Pessoal, ó, 3,0 e 3, a forma de representação pode ser diferente, porque aqui acrescentar vírgula 0, mas o valor que eles representam é o mesmo. Eles representam 3. Então aqui a alternativa correta é a alternativa B de bola. Tranquilo? Só isso. Não esqueçam de registrar os cálculos e caso vocês tenham errado, né, principalmente, alterem aí. Vamos para a próxima questão. Vamos agora iniciar a correção da questão 02. Duas ruas de uma cidade mineira encontram-se em P, formando um ângulo de 30 graus.
Na Rua Rita, existe um posto de gasolina G que está a 2.400 metros de distância em relação a P, conforme mostra a ilustração abaixo. Então, a ilustração, pessoal, mais uma vez falando, ela simplesmente nos mostra, através de um desenho, de uma representação, o que está sendo descrito aqui no enunciado dessa situação problema. Continuando, a distância D em metros do posto G à Rua Reila é igual a... Então, prestem atenção principalmente no comando da questão. Simplesmente a questão quer saber o seguinte: a distância D em metros do posto G à Rua Reila é igual a... Então, vemos aqui, ó, o posto G, está aqui o posto G, está aqui na Rua Rita, digamos assim, até a Rua Reila. Então, simplesmente, de forma resumida, a questão quer que você encontre a distância que vai desse ponto, no caso, ponto G, até esse outro ponto que representa aqui a Rua Reila, tá bom? E aí, ela nos dá para tomar como referência esse lado como D. Então, ao invés da gente representar esse lado por X, né? Geralmente a gente representa por X, como ela disse que é D, a distância D, a gente vai representar e vai encontrar aqui o D. Bom, então vamos lá. Para eu encontrar o D nessa situação, eu tenho que ver o que a questão nos está fornecendo. O que é que ela fornece aqui? Obviamente, vocês já perceberam que aqui a gente tem um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é igual a 2.400 metros, porque é o lado, vocês veem aqui nitidamente que é o lado, vocês podem ver nitidamente que é o lado de maior tamanho desse triângulo retângulo, ó, e como eu já falei, na maioria das vezes vai vir aqui inclinado, dessa vez não foi diferente. Então ele nos dá aqui, ó, a hipotenusa, no caso valendo aqui 2.400 metros, e quer saber o quê? Ele quer saber o valor de D. O D é o quê? O D é o lado oposto a esse ângulo de referência aqui que nos dá na questão. No caso, o ângulo de 30 graus. Olha o que eu falei, ó. O D é o lado oposto do triângulo ao ângulo de referência, ó. Lado oposto ao ângulo de referência. Lado o quê? Oposto. Se é o lado oposto, esse D aqui, ele só pode ser chamado de quê? De cateto oposto ao ângulo de referência, que no caso aqui é o ângulo de 30 graus. Então, ó, mais uma vez, a questão quer saber o quê? Quer saber a medida de D, que é o cateto oposto. Então, já vou colocar aqui o cateto oposto. Sobre quem? Sobre o que a questão nos dá. Nos dá o quê? Ela nos dá a medida da hipotenusa, no caso aqui valendo 2.400 metros. Então, a gente vai colocar aqui, ó, que é a medida da hipotenusa. Pronto. E aí eu pergunto para vocês agora, ó, essa razão, cateto oposto sobre hipotenusa, representa qual relação trigonométrica? Representa a relação do seno. Professor, mas vai ser o seno de quantos graus? O seno de 30 graus. Aqui, ó, seno de 30 graus, que é o ângulo de referência que é nos dado. Então, vamos colocar aqui, seno de 30 graus é igual cateto oposto sobre hipotenusa. E agora, professor, é o que eu já falei, o mais difícil já passou, que foi a interpretação da questão. Agora a gente vai apenas substituir. Vamos lá. Seno de 30 graus. Quanto é que vale o seno de 30 graus? Mesmo se você não soubesse, a questão vem nos dando aqui, ó. Utilize seno de 30 graus igual a 1 meio. Então, substituindo aqui o seno de 30 graus por 1 meio. 1 sobre 2. Vai ser igual a quem? Quanto é que vale o cateto oposto a esse ângulo de referência aqui, a esse ângulo de 30 graus? Ah, professor, vale D. Então, vou substituir cateto oposto por D. Sobre, quanto é que vale a hipotenusa nesse triângulo retângulo? Vale 2.400 metros. Então, vamos colocar aqui abaixo, no lugar da hipotenusa, 2.400 metros. Pronto. Feito essas substituições, basta a gente agora apenas resolver essa regra de 3 simples. Como eu já falei, é sempre interessante, é mais fácil você iniciar a multiplicação, a resolução dessa regra de 3 simples, multiplicando a letra, no caso aqui é a incógnita D. Vamos lá? Então vai ficar quem? Vamos multiplicar aqui, ó, D vezes 2. Vou até colocar aqui de preto. D vezes 2. D vezes 2 vai ser exatamente igual a 2D. Coloquei já aqui do lado, como vocês já podem perceber aqui, ó. Estou sem espaço aqui abaixo, não ia dar para completar o cálculo, então trouxe para cá já, 2D. D vezes 2 ou 2 vezes D, 2D. Continuando, agora a gente tem aqui, ó, 1 vezes 2.400. 1 vezes 2.400 vai ser igual a quanto? 1 vezes 2.400 vai ser exatamente igual a 2.400. Tranquilo? Vamos lá. Chegando aqui, eu tenho que focar no que eu quero descobrir. O que é que eu quero descobrir? Eu quero descobrir quanto é que vale essa incógnita aqui, quanto é que vale essa letra D.
E para isso eu tenho que deixar ela isolada sozinha no primeiro membro, nessa equaçãozinha aqui, tá bom? Então fica aqui o D sozinho, ó, igual 2.400, professor, e esse 2 aqui que estava multiplicando D. Como ele estava multiplicando D e vai passar para depois a igualdade, para o segundo membro, ele vai ter que passar com a sua operação inversa. Se ele está aqui multiplicando, ele vai passar dividindo. Então ficou aqui dividido por 2. Logo, D vai ser igual a... Quanto é 2.400 dividido por 2? É a metade de 2.400. E quanto é a metade de 2.400? É exatamente 1.200. No caso aqui, 1.200 metros. A alternativa correta é a alternativa A, certo? A aqui de abelha. Nitidamente vocês podem observar isso. Então, pessoal, era essa a correção que eu tinha aqui para fazer hoje junto com vocês nessa videoaula. Eu espero que vocês façam realmente essa correção, façam essa apelação para que vocês corrijam, deixem os cálculos registrados no caderno de vocês, para que vocês aí venham fazer estudos futuros sobre esse conteúdo. Beleza? Então é isso, pessoal. Tchau e até a nossa próxima oportunidade.